quem me faz em segundo. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com saliva, colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E o expulsaram da comunidade. Jesus soube que tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Vocês querem ouvir o seminarista, né? É bom, de vez em quando, ouvir outras pessoas, né? Ele já está quase recebendo a estola do padre, né? Então, vamos ver se ele é digno da estola. Estimado Padre Elianor, caros irmãos e irmãs, nós estamos no quarto domingo da Quaresma. Este quarto domingo é chamado Domingo Letare, aliás, Gaudet, porque nele nós celebramos a alegria, porque nós vemos que estamos próximos da Páscoa. Apenas mais um domingo da Quaresma e depois logo nós já entramos na Páscoa. E na igreja antiga tinha um costume onde na Quaresma se preparavam as pessoas para serem batizadas, para até chegar no Sábado Santo, receber o batismo e ali também receber a luz de Cristo. E estes são os dois elementos que fazem parte da nossa fé e que o Evangelho vem nos apresentando nos últimos dias como sinais fonte de vida, sinais que nos levam diretamente a Deus. Para quem veio semana passada na missa, vai lembrar que Jesus se encontrou com uma samaritana à beira do poço e disse a ela que ele era a verdadeira fonte de água viva. De quem bebesse dele, nunca mais teria sede. E hoje, Jesus vê um cego, vai até ele e o cura. Mas o que este curar um cego tem a significar para nós? Para isso, nós temos que olhar a primeira leitura, tirado da profecia do profeta Samuel, onde Samuel, um enviado por Deus, vai até uma casa para ungir um futuro rei de Israel. Chegando lá, ele vê um homem grande, bonito, fala: opa, é esse aí que eu vou ungir, esse vai ser o rei. E Deus fala para ele: não é esse, você não deve julgar nem olhar segundo as coisas humanas.
E aí o profeta murcha, fala: então quem vai ser? Pede para aquele pai de família reunir todos os filhos, e todos os filhos que estão ali à mesa, o Senhor não pede que unja nenhum. Mas de repente o profeta fala: mas estão todos aqui, precisa vir mais alguém. E aí o pai fala: olha, tem mais um que está lá no campo, o filho mais novinho, talvez o mais desprezado, o filho que está lá longe. Aí manda chamar aquele filho. Quando aquele filho chega, ele tem uma bela aparência, e Deus fala: esse sim será aquele que tu irás ungir. Então esse que depois o profeta Samuel unge é o rei Davi, que se tornará um grande rei para o povo de Israel, e que vai representar para nós o reinado de Jesus Cristo sobre todas as nações, sobre toda a nossa vida. E diante disso nós fazemos um nexo com o Evangelho para mostrar o quê? Que muitas vezes nós nos enganamos com o nosso olhar, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de ver a vida. Por quê? Porque nós estamos impregnados dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos, e não damos lado a esta luz de Deus. Por exemplo, São Paulo, na segunda leitura, ele nos fala que outrora, ou seja, antes do batismo, antes da vinda de Jesus Cristo, nós estávamos nas trevas, nos pecados. Por quê? Porque nós não vivíamos como filhos da luz. E às vezes o pecado vem e incomoda a nossa vida, e nós praticamos ações que, se for colocar ao olho de todos, talvez sejam vergonhosas. Mas para Jesus isso não é problema. Ele nos chama a sermos filhos da luz, a despertar, nós que estamos dormindo, levantar e resplandecer em Cristo. E é por isso que no Evangelho ele passa e vê um cego. E vendo esse cego, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego, para que ele nascesse desse jeito? Então Jesus fala: o problema não é quem pecou. Algumas coisas acontecem para que Deus se manifeste e as pessoas vejam que Deus está presente. Então Jesus gospe no chão, faz barro e coloca sobre o olho desse cego. Ao falar de barro, quando vocês lembram que está escrito sobre barro na Bíblia? Lá no Gênesis, quando Deus pegou o barro e modelou o homem. Jesus, com esse símbolo, quer nos mostrar que Ele não veio para destruir ninguém. Às vezes a gente tem a tentação, né? Estragou uma coisa, eu descarto e compro uma nova. Aqui não está muito legal, põe fogo e pronto, pego e faço de novo. Não, Jesus é aquele que vem para restaurar. Com este ato, Jesus restaura a natureza e mostra o que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer colocar sobre os nossos olhos a luz da verdade, a luz da vida. E nós que caminhamos com Jesus, caminhamos aqui, nós precisamos permitir com que Ele abra os nossos olhos a cada dia. E no Evangelho nós encontramos uma grande discussão em que os fariseus, aqueles que viviam dentro do templo, aqueles que se diziam religiosos, estavam preocupados. Mas esse aqui é um pecador, esse aqui é um cego, como que ele pode adentrar aqui? O que pode ter acontecido? E aí a outra preocupação: sim, mas aquele cara que curou esse cego, ele fez isso no dia de sábado, como pode uma coisa dessa infligir uma lei? Vejam, às vezes nós colocamos as nossas coisas acima das coisas de Deus e não permitimos que Deus adentre em nossa vida. Nós criamos leis, regras que impedem a verdadeira ação de Deus. E Jesus aqui nos mostra que Ele vem para nos libertar, para mostrar que Ele está presente no nosso sofrimento, para mostrar que Ele está presente em nossa vida. Mas é preciso ter o olhar da fé. Quantas vezes você pode ter se sentido sozinho, ou desanimado, ou aflito com alguma situação, às vezes uma situação que não parecia ter fim, mas de repente isso passa e um espírito de paz lhe toma o ser. Era Jesus que estava presente ali. No batismo, nós recebemos a água que nos lava do nosso pecado, mas que nos regenera para a vida nova em Cristo. Somos inseridos novamente na igreja e ali nos tornamos filhos de Deus predestinados ao céu. Recebemos a luz para mostrar que a verdadeira luz que guia nossos passos é a luz de Cristo,
a luz que deve iluminar o nosso ser, iluminar até o mais profundo, até aquelas coisas que só você sabe, para que Jesus possa adentrar ali e curar também tudo isso. Jesus, Ele sofre conosco, Jesus se compadece das nossas dores, mas nós não podemos ser fariseus, em estar preocupados com coisas fora, mas nós temos que ir ao cerne da coisa e olhar que Jesus realmente está ali. Finalizando o Evangelho, nós vemos o encontro deste cego com Jesus, e Jesus pedindo para ele uma verdadeira resposta de fé, para que ele realmente o reconhecesse como Senhor. E é isso que nós caminhamos em nossa vida para um encontro com Cristo, e para que um dia nós possamos realmente dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas para dizermos isso é preciso permitir que Ele jogue barro nos nossos olhos, que Ele limpe os nossos olhos e coloque fé, coloque a luz verdadeira sobre a nossa vida. Se não for assim, nós ficaremos olhando coisas que não são de Deus. Peçamos a graça de que Deus possa iluminar a nossa vida e abrir os nossos olhos nossos para as criaturas, para a vida, para o bem, para a misericórdia. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador, porque Ele acredita que todos nós podemos nos converter, e esta é a grande mensagem. A luz vem para iluminar todo o nosso ser, não importa que tipo de pessoa você seja, Jesus vem para te resgatar e mostrar que Ele é a única luz que é capaz de te iluminar e levar para o caminho. Que a luz dessa liturgia nos conduza a um caminho santo da Quaresma, para que possamos caminhar juntos, revivendo o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.